Aleluia. Como Deus é bom, né? Você já pensou, ou melhor dizendo, você já parou para pensar em algum momento, se essa igreja não existisse, onde você estaria? Porque nós sabemos, amados, que nós somos um projeto de Deus, um propósito vivo de Deus. Você crê comigo? Vocês creem assim? Nós temos ensinado muitas vezes, ensinamos muitas vezes, que o nosso Deus é um Deus de planos e propósitos. Deus se move por planos e propósitos. A gente é que fica inseguro quando Deus se cala e deixa a gente passar por lutas, e Ele não responde de imediato às nossas orações, e a gente começa a duvidar daquilo que Deus falou para a gente, mesmo quando a gente tinha muita convicção de que foi Deus. Mas Deus não muda. O fato dele ficar calado não quer dizer que Ele mudou ou desistiu, mudou de ideia, não. É porque faz parte do processo, às vezes, a gente confiar no Senhor. Você está comigo? É o ápice, é o ponto crítico da fé cristã, confiar no Senhor. E às vezes eu fico imaginando, se essa igreja não existisse, alguém pode responder precipitadamente, arrazoando no seu coração, estaria em outra igreja, tranquilo. Sim, talvez muitos de nós estivéssemos em outra congregação, mas muitos não. Muitos talvez estariam destruídos espiritualmente, afastados do Senhor, arruinados moralmente. Alguns já até teriam morrido. Porque Deus, Ele nos leva para o centro da vontade dEle, porque Ele quer se glorificar nas nossas vidas. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, escute o que eu estou te dizendo nessa noite. Como autoridade espiritual eu falo com humildade. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, há proteção para nós. Muitos estão com medo, nós estamos vivendo num tempo de medo. Escuta o que eu vou te dizer. Esperar os irmãos se sentarem, tomar os seus lugares para você poder me ouvir, amém? Muitos estão com medo, porque a vida normal, eu falo num sentido geral, em todas as pessoas da terra, a vida teve um ritmo normal até o final do ano de 2019. Até o final do ano de 2019. Mudou. Depois da pandemia, a pandemia foi início de 2020, se eu não me engano. Vocês estão comigo? Foi isso? A vida mudou. 20, 21, foram 2 anos de muitas trevas. Foram 2 anos de juízo generalizado na terra. A terra foi peneirada. E depois disso, 22, 23, agora iniciando 24, a vida já não é mais a mesma. Há um espírito de estresse, de ansiedade, de medo solto. Vocês estão me ouvindo? Presta atenção que o que eu estou falando é muito importante. A vida não é mais a mesma. Foi um marco muito ruim que aconteceu. Eu me lembro que no primeiro ano da pandemia eu fui ao lugar secreto orar. O pastor Cris estava fazendo uma oração global. Quem lembra dessa oração global? Que foram 4 bilhões de pessoas que participaram. São quantas pessoas? 7 bilhões no mundo tem ainda ou aumentou? 8 bilhões, né? Tinha 4 bilhões e meio de pessoas. Metade da população estava assistindo essa live do pastor Cris na África. Metade da população da terra estava assistindo. Estava passando um número atualizado ali em tempo real. E depois que eu assisti essa oração global por causa da pandemia, eu fui para o meu quarto de oração, eu estava no industrial ainda, fui orar e o Senhor me deu uma palavra. E eu orando ali, estava inspirado porque tinha assistido a oração do pastor Cris, o Senhor me deu uma palavra no meu espírito e disse: nós estamos entrando na reta final das virgens. E eu entendi muito claro aquilo que o Senhor estava comunicando. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje. Eu estou falando, sentindo o Espírito de comunicar para vocês. E a reta final das virgens, que a Bíblia diz, acho que é Mateus 10, né? Não estou lembrado do texto. Fala das virgens quando ele diz, não sei se é 10 ou 25, eu não estou lembrado. Que a gente fala, os meninos colocam aí, posso estar dando o texto errado e não vai bater. E diz que elas saíram ao encontro do noivo e na escuridão da noite faltou óleo.
no candeeiro de 5 noivas. Por isso que a Bíblia fala da parábola das 10 noivas ou das virgens, das 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia chama as virgens que tinham óleo de prudentes e chama as que não tinham de loucas. A reta final é quando elas estavam dormindo, conta na parábola, todas dormiam. Vocês lembram disso? Porque o noivo demorou. Diga, demorou. O noivo foi e disse, eu volto. Só que foram 2000 anos. O noivo demorou. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. E elas, as 10 dormiam. As 10. Por causa dessa demora de 2000 anos. E quando ouviu-se esse grito, elas se levantam. E todas pegam um candeeiro. 5 encheram de óleo. 5 levaram só o que tinha. E no caminho, na escuridão, faltou óleo para 5 que tinham pouco óleo. E elas, percebendo que não podiam ir até o fim, pediram: dá-nos do óleo de vocês. E elas disseram: não, voltem, vão comprar, vão negociar. E elas voltaram, retrocederam, exatamente na hora que a porta ia ser aberta. E quando a porta se abriu, as 5 entraram e a porta fechou. Quando elas regressaram, bateram na porta: abre-nos a porta, Senhor. O Senhor disse para elas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não fala de pecado nessa parábola, fala de escuridão, fala de retrocesso e fala de falta de óleo. Nós estamos vivendo num tempo, igreja, que nós precisamos agradar o Senhor, honrar o Senhor e honrar o que Ele tem nos oferecido. O Senhor tem nos oferecido, amados, uma vida cheia do Espírito. O Senhor tem nos oferecido, amados, óleo para encher os nossos candeeiros. Não sei se vocês lembram, eu falei aqui num culto agora atrás, não sei se foi terça ou foi domingo, o fato de estarmos esperando um avivamento coletivo não nos impede de vivermos um avivamento pessoal. Não se engane, não faça equívocos achando que só vai acontecer um avivamento quando tiver uma multidão. Está errado. Você pode estar em avivamento sozinho na sua casa. Algumas pessoas podem estar em avivamento sozinhas dentro de uma igreja. Avivamento é pessoal. A questão dos números, da explosão que toca as multidões, isso é coisa do Senhor, o tempo é dele. Paulo disse que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento, nosso papel é semear, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Aleluia! Quantos podem dizer amém? E o desejo do coração do Senhor é que você fique firme. Eu vou falar algo aqui, não sei nem se eu deveria falar, mas é algo bem simples, talvez alguns não vão nem levar em consideração o que eu vou dizer aqui. O pastor tá variando das ideias aí, isso é uma bobagem, uma coincidência. Eu estava no lugar secreto hoje, eu assisti o culto do pastor Ricardo, eu estava orando, eu estava buscando inspiração, e eu estava, depois de tudo, me preparando para o Senhor me guiar para o texto, para ministrar. E de repente eu folhei a Bíblia. Isso não é regra, é uma exceção. E eu abri num texto no final do livro de Daniel. E é incrível que exatamente naquela parte que ele diz que tinha um anjo na margem do rio e um outro anjo na outra margem. E um homem vestido de linho fino no meio. E ele perguntava, o anjo perguntava: Senhor, quando essas coisas vão acontecer a respeito do fim? Diz que o que estava em cima das águas, em pé em cima das águas, levantava a mão esquerda e a mão direita e dizia: eu juro por aquele que vive, que essas coisas acontecerão quando o povo judeu, parece que o poder do povo de Deus foi quebrado, algo assim, uma profecia a respeito do fim. Era tudo falando a respeito do fim. E aquilo, eu me lembro que uns anos atrás eu estava lendo o livro de Daniel e aquilo me tocou muito. Eu passei horas olhando aquele texto. Eu fiquei magnetizado. E hoje eu folhei a Bíblia, meus olhos saltaram para aquele texto e eu li. Coisa incrível. E eu fiquei ali olhando de novo. Uma profecia do passado bíblico de Daniel, falando a respeito das coisas do fim. E o anjo que ficava em cima. Acho que eu vou mostrar, amados, para vocês. Eu vou mostrar melhor, para que fique melhor.
Põe aí para mim no último capítulo de Daniel, por favor. Daniel 12, 5 em diante. Então eu, Daniel, olhei, e ali diante de mim havia 2 outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas, não tira agora, estas coisas extraordinárias? Era a respeito de tudo que tinha sido falado antes, a respeito do fim, se ia demorar para acontecer ou não. Mais um. O homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e metade de um tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas, só até aí, se cumprirão. Quantos podem dizer amém? E a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei magnetizado. E hoje, quando eu folhei a Bíblia, que os meus olhos foram para cima desse texto, eu fiquei de novo. Eu disse: Senhor, que coisa incrível. Ali eu meditei. Tranquila, meditação tranquila, normal para mim, para o meu conhecimento. E eu peguei a Bíblia, com o dedo, com o polegar, de Daniel, e puxei e abri, sem nem olhar. Quando eu abri, sem nem olhar a Bíblia, caiu direto em Apocalipse, capítulo de número 10. Eu quero que abra aí, por favor. Apocalipse, capítulo de número 10. Eu estava pensando nas coisas e abri quase no final da Bíblia. E de repente, quando eu abri assim, eu já ia fechar e como assim: olhe para esse capítulo. Desse jeito. Veja, não passe. Quando eu olhei para o capítulo 10, os meus olhos saltaram para o versículo de número 5. Apocalipse 10, 5 diz: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive. Mesma coisa do texto de Daniel: pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Só isso. Quantos podem dizer amém? Amados, eu fiquei impactado com essa comunicação do Senhor. Eu fiquei impactado, porque foi uma pergunta do anjo lá em Daniel: quando essas coisas ocorrerão, haverá um tempo, uma metade de um tempo e mais um tempo, até que o poder da Terra Santa seja quebrado. Isso falando a respeito do fim. E de repente eu só fiz puxar de Daniel para Apocalipse. Caiu em Apocalipse 10 e o Senhor disse, eu estava quase que eu fechava Apocalipse. Olhe para esse versículo: suba mais a vista, eu subi. Me lembrei do Mutombo, né? Todo mundo chama de Mutumbo, é o Mutombo. Eu me lembrei do Mutombo, que diz: sube a cá, sobe. É uma linguagem de Apocalipse. Para João: sobe aqui que eu vou te mostrar. Uma linguagem dos anjos de Deus. E eu ouvi no meu espírito: sobe mais a vista, sobe mais, eu subi. Caí no versículo de número 5. Não haverá mais demora. Quantos creem? Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempos do fim. Vocês estão comigo? A vida foi uma até 2019. 20 em diante, a reta final das virgens. Quantos creem comigo? Você crê de todo coração? A reta final das virgens. É a reta final das virgens, da noiva do Cordeiro. Entramos na hora mais escura. Para mim, pela palavra que o Senhor me deu, a pandemia foi aquele grito: o noivo está chegando. O noivo chegou. Vocês estão comigo? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Nós precisamos ficar firmes, porque estamos nos tempos do fim, amados. Nós somos sim a geração do arrebatamento. Quantos creem nisso? Isso é para que a igreja fique em alerta. Nós cremos nisso. Nós cremos nesses ensinamentos do Senhor. Cremos no arrebatamento. Cremos que o melhor de Deus não é só aqui e agora. Tem coisas maiores para acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Vocês me dão mais 15 minutos e a gente está de boa, como diz o outro. Amém? Eu quero ler um texto, uma palavra que o Senhor me deu uns dias atrás. Eu quero ler um texto.
é bem doutrinário, né? Quero logo avisar para a igreja, que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do 7 ao 10. Eu queria que todos acompanhassem comigo, prestassem bastante atenção, e eu vou usar aquele método dormiu, gritou. Tá certo? Tá certo? Se você dormir, eu só tenho pena dos bebês, né? Eu vou gritar. Acorda, irmão! Jesus está voltando. Se você estiver dormindo, você vai ficar. É bíblico ou não é? Então pronto. Vamos lá. Gálatas 6, 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Não se deixem enganar. De Deus. Se a gente parasse aí. Se a gente parasse aí nesse ponto. De Deus não se zomba. Já é forte, né? Você já pensou, aliás, já parou para pensar o que significa isso? De Deus não se zomba. Essa é uma carta para os crentes da galáxia e para todos os crentes na face da terra. Está falando para nós, diga para nós. Você lembra daquilo que a gente dizia que Deus fala para 3 tipos de pessoas na Bíblia? Fala para quem? Para o judeu, fala para o gentil e fala para a igreja. Esse aí é para a igreja, que também pode ser judeu e gentil convertido. De Deus não se zomba. Tem gente que lê esse texto de forma descuidada e acha que isso está ensinando a não zombar de Deus. Não zomba de Deus. Não, não é isso. Diga, não é isso. De Deus não se zomba. Está falando especificamente, se referindo diretamente à lei da semeadura. Amém? E eu não falo especificamente da semeadura no sentido financeiro, não é isso. A Bíblia está falando diretamente, especificamente, para a semeadura. De Deus não se zomba, preste atenção. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Mais um. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diga aleluia! Aleluia! Amados, a Bíblia nos ensina, tem um contexto aqui, se você ler um pouco mais acima, você vai ver que está falando de fazer o bem, ajudar, num sentido geral. O versículo 6 que nós não lemos diz que devemos compartilhar tudo de bom que temos com aquele que nos ensina a palavra e por aí vai. É num geral. Eu não estou aqui também para falar sobre isso nessa noite. Eu estou falando, amados, que Deus nos chamou em Cristo para praticarmos boas obras. E alguns tendem a pensar que quando falamos de praticar boas obras, se vem dando sopão, esmolas, cestas básicas. Isso faz parte, mas não é só isso. Tem gente que pensa que é só isso, não é só isso. Existem muitas formas de nós fazermos boas obras e manifestarmos assim a nossa obediência e o nosso amor a Deus. Você está comigo? Sacrifício de louvor que fala em Hebreus 13 é compartilhar com aqueles que precisam. Seja palavra, seja recursos, seja abraço, seja amor, seja uma palavra sincera, seja uma palavra de consolação, seja uma palavra de correção. Nós precisamos praticar boas obras. Nós precisamos fazer o bem. Precisamos fazer o bem. E nós não podemos nos enganar achando que se nós vivermos uma vida de ações cristãs, apenas um pano de fundo ou uma comida de entrada. Aqueles que são crentes, aqueles que são bons. Nós não vamos enganar a Deus, amados. Quem nos julga é a palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4 que a palavra de Deus, amados, é como espada de 2 gumes. Ela é apta para penetrar até a divisão do espírito, alma, corpo, né, juntas e medulas.
discernir a intenção do coração. Se nós cremos ou não, se nós descansamos ou não, se nós confiamos ou não. A vida é uma semeadura. A vida é uma semeadura. Você pode ter certeza disso. E é o Espírito da palavra quem esquadrinha e julga se as nossas intenções são verdadeiras. Vivemos uma vida de ações, né? De ações, mas e as reações? Quando nós reagimos, é que se pede, de fato, a razão da nossa fé. Todos nós podemos agir como boas pessoas, mas diante de certas situações nós reagimos como pessoas que precisam se converter ainda. Você está comigo? Você está comigo? Você está comigo? Nós precisamos, amados, viver uma vida para Deus e não uma vida para os homens. Escute, existe um personagem bíblico que 100% das suas ações, palavras, atitudes, pensamentos, 100% de todas as coisas que ele fazia e vivia, glorificavam a Deus. O nome desse personagem bíblico é Jesus Cristo. Você está comigo? Só o Senhor Jesus. Muitos outros homens e mulheres fantásticos, brilhantes da Bíblia, ungidos, eles falharam no passado, falharam durante a história que a Bíblia conta. Até Paulo teve um passado antes de Cristo, né? Um passado, ele diz que eu fui um abortivo para a igreja, mesmo depois de um cristão. A Bíblia conta as boas obras de Paulo, mas não conta tudo que Paulo viveu. Paulo era homem, só o Senhor Jesus. E eu não estou querendo dizer com isso que só Ele consegue. Eu estou querendo dizer para você que nós podemos viver também na busca de termos uma vida que glorifique a Deus com os nossos pensamentos, ações, palavras, obras e principalmente as nossas atitudes. Porque, amados, tudo que falamos, até o que pensamos, principalmente o que falamos, as nossas ações e as nossas atitudes, elas geram uma colheita para nós. Vocês estão comigo? Geram uma colheita para nós. A Bíblia diz, em Provérbios 3, Jordão, está me ouvindo aí? Tem aquela figurinha aí? Põe aí, por favor. Prestem atenção. Quem sabe o que é isso aí? Pode falar alto. Ah, povo inteligente do céu. Vamos ser inteligentes assim no céu. Quem quer ir para o céu? Mas ninguém quer morrer agora, né? Isso é um celeiro. Mais antigamente era diferente um pouco, mas também era nesses moldes, nesse modelo. Um celeiro. Você sabia, amados, que perante a Bíblia nós temos celeiros espirituais? Você está comigo? Provérbios 3:10 diz: se encherão os teus celeiros, né? Os teus barris de vinho, os teus celeiros. Fala dos nossos celeiros. Deuteronômio 28, se eu não me engano, fala do nosso celeiro, da bênção de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, diz que aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a vossa semente. A vossa semente é para ser depositada nos nossos celeiros espirituais. Nós temos, amados, celeiros espirituais, que representam o lugar de onde Deus derrama a bênção dele, de onde nós acumulamos aquilo que temos recebido da parte do Senhor. É tudo muito sério, tudo muito real. Nós temos recebido depósitos de Deus no sentido de palavra, de fé, de unção, de graça, livramento, sabedoria, posses, conquistas. É disso que eu estou falando para vocês. Todos nós, amados, vamos prestar conta com Deus de tudo que fizemos, de tudo que falamos, daquilo que não agrada a Deus, de como agimos diante das situações. Nós estamos em aliança com o Senhor? Quem está em aliança com o Senhor aqui? Levanta a tua mão, quem está em aliança? Baixa a mão. Quem não está em aliança, quem está revoltado com Deus? É brincadeira, amados. Vou pedir para levantar a mão, não. É só para quebrar um pouco esse clima pesado, né? Eu quero falar para vocês em nome do Senhor Jesus que nós precisamos ter cuidado, amados, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com o que pensamos. Eu quero dar exemplos para vocês, para que vocês possam entender nessa noite, para que não fique obscuro, para que fique claro, para que você entenda o que Deus quer das nossas vidas. Nós não entendemos quando passamos por lutas, muitas vezes, principalmente quando estamos frustrados, quando esse tempo de frustração, esse período de frustração, ele se prolonga nas nossas vidas, e isso é um alerta de Deus.
Quando não estamos agradando a Deus, não recebemos colheitas. Quando não estamos agradando a Deus, ficamos demasiadamente tristes, angustiados, frustrados. Esse tempo de frustração não para, porque as nossas sementes não são boas. E se as nossas sementes não são boas, se nós não estamos plantando boas sementes, amados, palavras. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20 e 21, se eu não me engano. Põe aí, por favor. Provérbios 18, 20, acredito que seja 20 e 21. Até as nossas palavras geram fruto, geram uma colheita. Avivamento. Do fruto da boca, enche-se o estômago. Sai fruto pela boca. O estômago do homem. A colheita dos seus lábios. Tem colheita dos lábios? Mais um. A língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Então minhas palavras têm colheita. Minha língua tem fruto. Você está comigo? Às vezes a gente está enchendo o nosso celeiro de colheita ruim, amado. De Deus não se zomba. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos em Cristo. Temos uma aliança com Deus. E muitas vezes ensinamos sobre a aliança de sangue. Que tipo de aliança é essa que nós estamos em Cristo? Nós estamos em uma aliança superior, com superiores promessas. Entendemos que tudo que é de Deus é nosso e tudo que é nosso é de Deus. Você está comigo? Nós entendemos que devemos andar em obediência total a Deus e confiar nele, que ele vai nos dar tudo que nos prometeu. E nós precisamos nos render a ele em uma vida de obediência, oração, santidade e dar a ele tudo que ele tem pedido na sua palavra. A Bíblia tem nos ensinado, amado, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, então todos morreram. E agora todos aqueles que morreram vivem para aquele que morreu e ressuscitou. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Como diz Pedro, somos propriedade exclusiva de Deus, povo santo, nação santa, geração eleita. Somos de Deus, quantos podem dizer amém? Somos de Deus. Amados, essa é uma pregação muito doutrinária, parece uma palavra, e tem que ser simples, para até que as crianças entendam. Nós não somos um povo desgarrado, você não é desgarrado. Você não está solto, você não é um bicho solto. Para que viva do jeito que você quer, para que falhe o que você quer, para que tenha as piores atitudes diante de Deus e viva chorando por bênçãos que não vão chegar e viva triste por causa de uma frustração que não vai passar. Deus não honra comportamento desobediente, amados. Eu estou falando de palavras, atitudes, pensamentos, ações. Por exemplo, já que estamos em aliança com Deus e a palavra dele, amados, é a nossa regra de fé e prática, é o nosso guia de vida e obediência. A Bíblia diz em Romanos 12, deixa eu ver, Romanos 12, 19 a 21. Põe aí, vamos fundamentar tudo nessa noite. O que é que a Bíblia diz? Romanos 12, 19 a 21. Não se deixem vencer, aliás, amados, nunca procurem. Por que saiu tão baixo? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. De quem é a vingança? É minha e de Deus? É da igreja de Deus? De quem é a vingança? Do Senhor. Minha é a vingança. E quem é que vai retribuir? Deus. Diga Deus. Eu retribuirei. A Bíblia diz: você faz isso, eu faço isso. Você confia, eu protejo. Você semeia, eu dou colheita. Você me busca, te dou poder. Você está aqui? Você obedece, eu abençoo. Você perdoa, eu te abençoo. Se te fazem mal e precisa de vingança, você perdoa, eu me vingo. Eu retribuirei. Vingança no sentido de retribuição. Só mais um. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede,
dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amados, é uma palavra de ensinamento prático, muito objetiva, muito direta. Não tem interpretação difícil, teológico aqui nesse texto. Está dizendo que a vingança é do Senhor. Uau, que povo calado. Nós estamos vivendo uma geração vingativa. Eu me refiro à igreja numa geração que está sendo ensinada a odiar. Temos dois lados, um deve matar o outro. Não, amados, não é assim, nós devemos orar. A Bíblia diz a respeito dos nossos inimigos o quê? Acabamos de ler. Se tiver sede. Se tiver sede. E se tiver fome. Jesus disse, orem pelos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. É assim, incrível que tem pessoas que se agarram com o que é de Deus. A vingança é de Deus, a ira é de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que dizem, eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim, é claro. Mas você não precisa entrar na vibe do ódio. Você não precisa entrar na vibe de fazer guerra, de fazer luta. Você não precisa entrar, amados, nessa história do cancelamento. Você não precisa estar atacando ninguém. Somos verdadeiros cristãos, amém, amados? Temos que seguir os princípios de Cristo até o fim. As pessoas hoje se apegam à vingança, elas querem se vingar com as palavras. Às vezes elas não vão lá e dão um tapa, não dão uma paulada, não dão um tiro na pessoa, mas elas se vingam com a palavra, elas se vingam com o coração, elas se vingam com maus pensamentos, elas desejam mal. Pensamentos, ações, atitudes, palavras. Tudo que nós estamos plantando, amados, nós vamos colher. A Bíblia diz, nós lemos no texto de Gálatas, aquele que semeia para a sua carne. Semeamos para a nossa carne e nem percebemos. Porque agradamos a nossa carne quando fazemos a vontade dela com as palavras que falamos, com os pensamentos que temos. Estamos semeando para a carne, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Quando semeamos para a carne, colheremos corrupção. Colheremos o fruto da morte. Em nós, amados, porque temos um corpo e vivemos na terra, que é tudo natural, muitas vezes, amado, a maioria das vezes, o que fazemos aqui, pagamos aqui. O que plantamos aqui, colhemos aqui. O porvir é outra história. Coisa que você está plantando aqui, tem muita coisa que você está plantando aqui, que você não vai receber colheita no futuro no céu, não. Você vai receber aqui. Aqui na terra dos viventes, aqui no mundo dos homens. Nesse mundo que caminhamos, o que falamos, muitas vezes volta para nós, amados, como colheita. O poder da vida e da morte está na língua. A boca tem o seu próprio fruto. Aleluia, quantos estão comigo? Tem um texto em Tiago, eu quero ler com vocês, Tiago 5, de 7 a 9, que fala exatamente de colheita. Fala exatamente dessas coisas, Tiago 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência, diga com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês. Olha só que tremendo. Devemos ser pacientes e fortalecer. De quem é a responsabilidade no livro da aliança que está falando de fortalecer o coração? Somos nós que fortalecemos o nosso coração. Provérbios 4 diz isso. Que devemos ter cuidado, agarrar as palavras de vida. Cuida, porém, do teu coração. É você quem cuida do coração, é você quem fortalece o coração. A Bíblia diz também, se eu não me engano, amado, em Efésios, eu não estou lembrado, Paulo diz, pelo Espírito, apaziguem a ira de vocês. Não é responsabilidade de Deus apaziguar a nossa ira. A Bíblia diz que nós devemos deixá-la para o Senhor. Irai-vos e não pequeis. Quem apazigua a minha ira sou eu, não é a minha esposa, não é o meu filho, não são os pastores, nem é o Espírito Santo. Eu apazigo a minha ira. E Ele me ajudará. Você está comigo? Se você está irado, se você tem problema de ira, é você quem apazigua. O Senhor te ajudará, o Consolador é o ajudador.
Você deve fortalecer o seu coração. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Maranata, aleluia! O juiz está às portas. O que a Bíblia diz que quando nós nos queixamos uns dos outros? Somos o quê? Está aí ainda? Somos o quê? Julgados. E esse julgamento, eu quero dizer para você, que não é aquele julgamento que a gente está falando do tribunal de Cristo, não. Tem um julgamento aqui. A Bíblia diz que se Deus vai julgar o mundo, Ele vai começar pela igreja, Ele vai passar pela casa dele. Alô? Você nunca ouviu falar? Os que se queixam uns dos outros são julgados. Há julgamento para quem fala, há julgamento para quem acusa, há julgamento para quem ataca, há julgamento para quem destrói reputação. Tem assassinos de reputações por aí. Pessoas que acham que não acontece nada, porque são detentoras da verdade. Eu digo a verdade. Esses pastores, essas igrejas, isso, aquilo, irmão fulano de tal, pessoas que estão sendo alimentadas pelo ódio, elas começam a bater. Elas começam a assassinar a reputação das pessoas, começam a conjurar maldição, rogar praga. E o desejo do coração dela se torna uma arma espiritual contra a vida daquele a quem ela ataca. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear para a sua carne, isso ele colherá. Quem assassina a reputação, quem calunia, quem ataca, quem deseja mal, crentes que desejam ver o mal uns dos outros, desejam ver a queda uns dos outros, pessoas que são, amados, consumidas e influenciadas por espírito de inveja e não se tocaram que estão sendo influenciadas por isso. Se não se tocaram, se não entenderam, é porque não estão tendo comunhão com o Espírito Santo. Pessoas que estão sendo influenciadas por espírito de ira, pessoas que estão sendo influenciadas por orgulho. A Bíblia diz, amados, que Deus nos chamou para a humildade e a obediência. Devemos receber a boa palavra do Senhor com mansidão, uma atitude mansa de obediência, não aquele que resiste. Ai, a Bíblia diz, mas eu sou assim. Não, amados, a Bíblia diz que nós devemos receber com mansidão a palavra que é em voz enxertada. Sabe por que a palavra é enxertada em nós? Porque a palavra também é uma semente e leva tempo. Você precisa receber com mansidão, regar, para que dê bons frutos, assim como tudo que você faz de ruim. O que as pessoas fazem de ruim, estão semeando para a sua própria carne, elas não caem um raio sobre elas, elas dizem, eu falei, não aconteceu nada comigo, fulano é assim mesmo, eu digo é a verdade mesmo. Eles estão, amados, se enlaçando numa armadilha para si mesmo. Uma hora a conta chega, as sementes estão sendo lançadas. É impossível você ignorar uma colheita. Quantos podem dizer amém? Se você jogar arroz numa terra fértil e adubar, eu não sei se aduba, eu não sei se só joga, se só corta o chão, ali vai chover e você vai ter a colheita. Vai ou não vai do arroz? Qualquer coisa que você colocar, abrolhos, espinho, pimenta, pé de veneno, não sei nem se existe. O que você plantar, vai dar. Você pode até dizer assim, plantei, a colheita veio. Mas eu não quero, eu não vou comer dessa colheita. Naturalmente falando, você pode até rejeitar aquela colheita, mas a colheita veio. Você ignora a colheita, mas ela veio. Mas espiritualmente não. Tudo que você semeia, a colheita te segue. Você não pode dizer como você falou para aquele arroz que você plantou, não quero esse arroz, não. O que você plantou de ruim, a colheita te segue. Ela vai se manifestar na sua vida, porque de Deus não se zomba. Quando eu digo isso, amados, não é uma palavra dura, de um pregador que está querendo pôr medo na igreja, de um pregador que está pregando lei. Eu não estou pregando lei, eu estou pregando Bíblia. Eu estou pregando graça, eu estou pregando nova aliança. Eu estou pregando, amados, os santos mandamentos da nova aliança. Eu estou dizendo para você que o povo de Deus precisa ser sacudido, entender que foi chamado para abençoar. Do mesmo jeito que nós aprendemos com o currículo de John Bevere, que a honra é algo que procede do coração, não dos lábios. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta dizer que honra e não honrar.
Não adianta falar palavras bonitas, bater no ombro, abraçar, seja lá em quem for, e não honrar. Como muitos que são muito espirituais e não honram os pais. Não honram. Estão plantando uma semente muito ruim. E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos que não honram os pais, filhos que tratam mal os pais. Tem gente que acha que honrar os pais é dizer: bença pai, bença mãe, te amo pai, te amo mãe, bom dia papai, bom dia mamãe. Isso é importante, isso é muito importante, mas isso não é honrar. Honrar é dar suporte, honrar é dar valor, honrar é assistir na hora das necessidades. Os fariseus faziam algo terrível e Jesus corrigiu. Tudo passa pelos olhos do Senhor. Os fariseus tinham mania de pegar uma palavra e usavam quando era exigido deles que eles cuidassem dos familiares, dos pais. Eles diziam corban. Não sei se vocês já ouviram falar. Pastor Fernando já ouviu falar. Estava na lei de Moisés que quando alguém tinha posses e estava servindo ao Senhor e os seus familiares precisavam de ajuda, eles diziam corban. O que tenho é de oferta para servir ao Senhor, não posso ajudar. E eles usavam essa palavra como uma forma de escapar da responsabilidade de ajudar os familiares. Jesus diz: cuidado, ai de vocês que usam essa palavra corban, vocês são hipócritas. Porque eles eram homens que tinham posse, porque extorquiam as pessoas e estavam mentindo, eram mentirosos. Quando os familiares precisavam de ajuda, eles diziam: corban, não posso ajudar. E tem muita gente fazendo a mesma coisa. Até a família. A Bíblia também diz que aqueles que não ajudam a própria família são pior do que os ímpios. A Bíblia diz que nós devemos ajudar especialmente também os da família da fé. O que adianta, amados, dizermos que honramos da boca para fora? Eu honro, nunca diga que honra, honre. Nunca diga que, não fique dizendo que ama. Às vezes a gente diz isso por um impulso emocional. A gente está muito bem com a pessoa que a gente: eu te amo, fulano, te amo. Os maridos devem dizer isso para as esposas devem dizer isso para o marido, não é, amor? É verdade, amor? É verdade? Olha, ó, eu quero mostrar para vocês como eu amo essa mulher. Amor, tu me ama? É brincadeira, gente. Amor, eu te amo de todo o meu coração. Amém? E isso não deve ser dito só publicamente. Alguns que aproveitam o público, né, para rasgar seda para as esposas, já vi muito isso por aí. E às vezes estão tentando fechar um buraco que não tem como, está aberto. Muitos são espirituais e religiosos e querem agir como os da lei. Já estou terminando, de verdade. Os fariseus, eles aprenderam e ensinavam que a lei dizia: não adultere. E muitos acham que porque não adulteram são espirituais. São muito espirituais. Eu não adultero, estou cumprindo a lei. Mas a graça é maior. A graça pede para amar. Você está comigo? Porque muitos não adulteram, não amam. E a Bíblia na Nova Aliança pede para amar. Manda amar, ama. Ama a esposa como Cristo amou a igreja, morreu e se entregou por ela. A Bíblia fala de amor. Você está comigo? Não é só não adulterar, é não adulterar e amar. Eu quero dizer para vocês, amados, que quando no casamento o amor está se esfriando, isso é muito comum acontecer. Escuta, casados. Cadê os casados? Levanta a mão aí. Escutem, muito casado aqui nessa noite, viu? Escutem isso. O amor, às vezes a duração desse amor, amados, ela vai diminuindo. O tempo vai se passando, a vida vai passando e o amor acaba. Nós precisamos crer que o ágape do Senhor em nossas vidas vai gerar mais amor. Você está comigo? Todos percebemos quando o amor está acabando. E quando o amor está acabando, nós dizemos: é a realidade. O amor acabou. O amor acabou. O amor acabou. Tenho que ser sincero, o amor acabou. Sim, você está sendo sincero. Mas cadê a sua fé em Deus que diz que restaura amor? Cadê a nossa fé em Deus que diz que transforma? Nós não podemos usar, amados, dos percalços da vida para dar ocasião à nossa carne. A Bíblia diz que nós não podemos usar da liberdade que temos para dar ocasião à carne. Acabou o amor. Eu preciso amar outra pessoa, mas eu não preciso amar outra pessoa. Você está comigo? Eu preciso amar a minha esposa, ela precisa me amar. Você precisa amar o seu cônjuge. Aconteça o que acontecer. Às vezes é notório. Não vamos viver de máscara, às vezes é notório.
Todos que são casados sabem disso. O casamento não está indo bem, todos percebem. E você pensa que não percebem? Percebem. É verdade. Mas eu digo para você, ainda assim, a vontade do Senhor é que aos pés dele nós tenhamos, amados, um renovo de amor. Não foi a palavra que Deus nos deu, amor? Vou fazer tudo novo, de novo. Quando essa palavra veio ao coração da pastora, eu vou fazer tudo novo, de novo. Deus disse algo a mais, não foi, amor? Como é a continuação? E agora? Acredito que vocês vão ter um novo nível, posicionamento e atitude com relação às coisas que vão acontecer. Não é isso? Vou fazer tudo novo de novo, mas eu acredito que vocês vão ter um novo posicionamento diante das coisas. Vocês estão comigo? Aleluia. Quando Deus falou isso para a pastora, eu vou fazer tudo novo de novo, vou permitir que as coisas aconteçam de novo. Tanto as boas como as ruins. Para ver a atitude do nosso coração. Se o Senhor falou e Ele falou, vou fazer tudo novo de novo, eu acredito que Ele renova amor, eu acredito que Ele renova casamento, eu acredito que Ele renova relacionamentos, eu acredito que Ele renova amizade, eu acredito que Ele renova tudo. Estou falando isso para aqueles que se sentem desconstruídos por causa dos seus problemas. Amém? Amados, não fiquem pensando que eu estou desabafando para você, não. Eu estou pregando para mim, eu estou pregando para todos nós. Eu acabei de dizer que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que corta para lá, corta para cá, corta para todo lado. Todos nós precisamos da palavra de Deus e devemos andar diante de Deus de cabeça erguida. Nós somos homens passivos de erro, somos seres humanos. Mas como eu vi um pregador dizer, o homem ou a mulher, um eterno vir a ser. Você pode não gostar disso hoje, mas amanhã pode gostar. Você pode não ter força hoje, mas amanhã pode ter. Você pode não estar bem agora, mas Deus é quem nos restaura o vigor. Como Davi disse no Salmo 23, restaura-me o vigor. Prepara uma mesa, um banquete diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E Deus restaurou o vigor de Davi. Muitas vezes. 1 Samuel 30, se eu não me engano, quando Davi volta e chega em Ziclag, a cidade de Davi estava pegando fogo. A Bíblia diz que eles choraram até perderem as forças. Mas um teve uma atitude diferente, porque a maioria estava triste, desesperado, queriam apedrejar Davi. Só Davi teve a atitude de buscar e se fortalecer no Senhor. Amado, não tem outro caminho. Isso é ensinamento bíblico para que a gente aprenda. Não tente ser teimoso, mudar as coisas. Eu estou falando de princípios e convicções. Quando diz que de Deus não se zomba, é que se nós, amados, transgredirmos os princípios bíblicos dos quais nos foram entregues por meio dessa aliança, nós vamos colher. Davi se desesperou, mas Davi buscou o Senhor. E ele disse, Senhor, eu vou recuperar tudo que temos. Vai. Eu vou encontrar os homens que nos roubaram. Vai. E Davi foi atrás e Deus restituiu tudo. Tinham levado só tudo. Velhos, mulheres, crianças, roupa, tudo que eles tinham, animais, pertences, tudo, Deus permitiu que eles levassem. Eu já falei essa história aqui, porque que isso aconteceu com Davi por causa de uma brecha. Mas quando ele buscou o Senhor, ele se fortaleceu. E ele foi lá, e Deus não deixou que nem tocasse um fio de cabelo de ninguém, e ele restituiu tudo a Davi, tudo. Eu quero dizer para você, no nome todo-poderoso de Jesus, que se você confiar no Senhor, se você buscar o Senhor, Deus vai restituir tudo, tudo. Deus vai restituir finanças, Deus vai restituir relacionamentos, Deus vai restituir, restaurar amor, Deus vai restaurar confiança, Deus vai restaurar negócios, Deus vai restaurar a saúde. Deus vai restaurar quem crê. Eu creio. Eu não vou pregar aqui a pregação do bateu, levou. Você está comigo? Eu não vou pregar o bateu, levou, porque Jesus disse, se alguém te bater no lado, mostra o outro. Você está comigo? Se fortaleça no Senhor, igreja.
Se fortaleça no Senhor, igreja. Não há outro caminho, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Se você está vivendo um tempo de amargura, de angústia, de tristeza, eu quero te dizer, se fortaleça no Senhor. Guarda a tua boca de falar o que não agrada a Deus, guarda os teus lábios. Se você estiver negativo, não fala. Não usa a tua boca, amados, como um produtor de más colheitas. Não usa a tua vida, os teus pensamentos. Há um espírito solto por aí. Não há muitos espíritos soltos por aí. Espíritos de tristeza, amargura, angústia, retrocesso, negatividade, zombaria, medo, dúvida, rebeldia, ódio, miséria, fome, e eles estão ávidos para fazer o povo de Deus reverberar esses códigos sonoros para que eles trabalhem. Eu digo para vocês em nome de Jesus, o povo de Deus, o exército de Deus tem que ser um exército cauteloso. Nunca abra a sua boca para declarar aquilo que Satanás está trabalhando contra ti. Nunca. Abra sua boca, não dê oportunidade a Satanás a gerar colheitas ruins. Não encha o seu celeiro de colheitas ruins, coisas que você não vai poder fugir delas. Por mais que você se arrependa 10 anos depois, por mais que você obedeça a Deus 10 anos depois, cuidado, essa colheita pode querer te alcançar. Porque a própria Bíblia diz que Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Davi era o homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, no qual um relato muitos anos depois em Atos, encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Davi era um homem que fazia a vontade de Deus, mas a colheita dele o alcançou. Quando ele pecou diante de Deus, mentindo, adulterando, matando, houve uma colheita tão ruim, e essa colheita, amados, ela foi implacável. Reino dividido, rebelião de filhos, amigos que se tornaram inimigos, muitos praguejaram contra ele. Apesar de Davi ter cumprido o propósito, porque dizem em Reis ou em Crônicas, que tendo Davi chegado à idade da sua velhice, descansou no Senhor, tendo largos dias de vida, cumpriu todo o propósito. Quem quer cumprir o propósito? Mas se você ler na Bíblia, a colheita de Davi, ele comeu toda. O que ele fez às escuras, fizeram com ele à luz do dia. O que ele fez escondido, fizeram, amados, à vista de todos. Alô? Era Davi. Você está comigo? Era Davi. Eu vim aqui nessa noite para trazer essa palavra de atenção para a igreja. Cuidado. De Deus não se zomba. O que semearmos, colheremos. Se semeamos para a nossa carne, a destruição que colheremos é aqui. Destruição nos negócios, destruição na família, destruição nos relacionamentos, destruição nos sentimentos, destruição na comunhão. Satanás entra com os dois pés. Entra com os dois pés. Precisamos nos arrepender. Amém? Vamos fazer um culto do arrependimento, né, amor? Amém? Vamos fazer um culto do arrependimento. Pastor, que negócio é esse? Depois eu te explico. Baseado nessas coisas. Para que possamos avançar, vamos fazer um culto do arrependimento. Porque o Senhor nos mostrou, através de um casal de fora, que precisávamos fazer isso aqui. Tinha línguas com arame farpado, flechas voando, amigos que se tornaram inimigos e muitos ataques do inferno, e muitos que abriram as portas. Muitos que estão bem aqui, mas outrora falaram coisas que não agradou a Deus. Deus quer desfazer isso na tua vida. Você está comigo? Essa obra não é do pastor Leonardo Duarte, nem da pastora Raquel, nem da nossa família. Essa obra é do Espírito. Alô? Essa obra é do Espírito, e Deus zela por ela. Deus ama esse trabalho. O que você vê é natural, é humano. Você vê é humano, é natural, são coisas naturais. Não se atrapalhe com isso. Essa obra é do Senhor. Foi o Senhor quem fundou essa igreja. É o Senhor quem tem protegido. Vocês não têm ideia, nós não podemos falar de certas coisas que Satanás tem levantado contra nós. De certas ameaças, são muita baixaria. Muitos de vocês sabem, alguns de vocês sabem.
do ódio de Satanás por essa obra. Escuta vocês que ainda carregam esse mau costume de se queixar, de se dar o direito de fazer críticas covardes, porque na frente, eu te amo, por trás a língua é bifurcada. Cuidado, estou falando como pai, não estou aqui com o dedo acusador. Cuidado, de Deus não se zomba. Pedimos a unção, pedimos a glória de Deus. Amados, o avivamento não é o fim. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? O avivamento não é o fim, o avivamento é um meio. De fato, o que buscamos é a glória de Deus. Não vamos idolatrar um avivamento, achando que é apenas um movimento que vai promover alguns eventos para transformar nossas vidas, principalmente financeira. Cuidado, aprenda isso. O avivamento não é um fim. O avivamento é um meio pelo qual Deus vai usar e fazer em nossas vidas para que a glória dele desça nesse lugar. O fim é a glória de Deus. O fim é a manifestação do seu poder. Pessoas rendidas a ele. Avivamento é um meio, não um fim. Essa obra é de Deus. Mas ainda tem pessoas com língua com arame farpado. Tem, amados. É difícil dizer isso. Talvez até alguém que está assistindo não goste do que está ouvindo. Queria ver uma palavra tão boa. Queria ver uma palavra de palavra positiva, motivacional. Escute, estou falando pelo Espírito. Língua com arame farpado, flechas coloridas, línguas bifurcadas. Cuidado, eu só vou dizer essa palavra para você nessa noite. E com isso, amados, eu obedeço a Deus, entrego tudo. De Deus não se zomba. Quando falamos, nós cristãos, nós ensinamos isso aqui desde o início dessa obra, que quando um crente, um verdadeiro filho de Deus vai falar, uma expectativa no mundo espiritual. Quem lembra disso? Entre anjos e demônios, porque Deus deu aos homens autoridade no falar. A palavra foi dada a nós. Anjos e demônios estão sempre atentos, esperando o que vamos falar, para que estes seres espirituais de luz e de trevas trabalhem. E alguns estão dando a sua língua, o poder de autoridade que tem a demônios, tanto dentro da casa, como no casamento, como nos negócios, e também na questão da comunhão na igreja. Estão falando o que não agrada a Deus. E quando você fala, como nós lemos em Tiago, não se queixem, porque vocês serão julgados. O juízo é para agora. Por que Deus diz? Porque quando você se queixa, você abre uma porta. Você lembra do testemunho que eu contei de um irmão que fazia parte do ministério, que ele estava discutindo com a esposa em casa e ela o acusou dele estar com um demônio. Você está com uma pomba gira. E ele com raiva, olha, entreguem a Deus a ira. A mim pertence a vingança do Senhor. Ele com raiva disse, você está dizendo que eu estou com isso, não sei o quê? Pois eu estou e tal, que venha para mim, e vem agora, não sei o quê, e com ódio. Aquela discussão que transforma a atmosfera num peso no inferno. E ele disse isso. Passado poucos dias ele começou a ficar estranho. Comportamento, irado, cheio de ódio. Fui convidado por ela para ir na casa dele. E ela teimando com eles, discutindo na minha frente. Vem dois irmãos. Ela, você está com demônio? Não estou com demônio. Você está com demônio? Estou brigando. Peraí. Irmão, deixa eu ser sincero contigo. Você está com demônio. Aí ele cruzou a perna, cruzou os braços, cruzou a perna e disse assim, pois se eu estou, venha tirar. Aí ele me deu a autoridade. Ele disse, pois eu vou tirar. Pois feche seus olhos. Ele fechou os olhos e botou as mãos assim, pronto. Eu taquei a mão na cabeça dele. Ele caiu no chão, pegando no pescoço. Irmãos, eu confesso, eu deixei um pouquinho. Deixa eu buscar inspiração aqui. E ele, sem ar, faz alguma coisa. Eu, calma, eu vou fazer, eu estou buscando inspiração. Quando eu vi que ele estava roxo, em nome de Jesus, sai. Ele, pastor, ele queria me matar. Ai, queria, irmão. Estava ou não estava endemoniado? Estava. Pois vamos renunciar essa desgraça que você falou. Muitas vezes na hora da ira,
falamos coisas que atraímos para as nossas vidas agentes espirituais que estão soltos nesse mundo. Cuidado, irmão, de Deus não se zomba, era um cristão. Todas as vezes que você ataca um princípio de Deus com uma palavra negativa, todas as vezes que você desonra um princípio de Deus dizendo ao contrário, você abre um precedente para ser atacado. E nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós estamos vivendo no tempo dos piores ataques espirituais. A terra mudou, como eu disse no começo dessa pregação. Você percebeu que as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar felicidade, alegria. Pessoas se sentindo isoladas, sós. Pessoas tristes. Depressão mais do que nunca, síndrome do pânico, ataque de pânico, ansiedade. Há um ano atrás, amados, eu levei o meu pai no hospital do coração. Estava cheio, meu pai teve um infarto, chegou lá, já tinha leito. Esse ano eu fui, não tinha leito. Tinha tanta gente, que as pessoas estavam dormindo no chão. Pessoas estavam passando de 15 a 20 dias infartados numa cadeira de recepção. Infartados, só recebendo medicação na cadeira. Sem água. Pessoas ligando para a reportagem. Mas não é porque o hospital queria tratar mal, lá não é pequeno, lá é grande. É porque o número de infartados triplicou. Alguns dizem, e eu creio, em parte dizem que é por causa da ansiedade. Depois de 2020, 2021, pandemia, muita ansiedade, muita aceleração, ataque de pânico. Isso provoca para os que têm tendência a infartar. Outros estão dizendo, também especialistas, que esse aquecimento, essa onda de calor faz também com que a pessoa se acelere muito e os que têm as suas veias entupidas vão infartar. Tinha uma sala lá que eu fui pegar água para o meu pai e não conseguia entrar. É horrível. Pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas de 25, 30, 40, 50, 90. Teve uma senhorinha que morreu. Estava conversando, se sentiu mal, morreu. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando para você de algo real. Tem medicações. Eu não sei se chama amor ansiolítico, é? Medicações como essa para pessoas que têm ansiedade, depressão, remédio para dormir se tornou quase escasso. De tanta procura. Tudo está aumentando. Nós estamos vivendo no pior tempo da terra. A reta final. Você está comigo? Mas eu não estou aqui fazendo terror, não. Eu estou só compartilhando verdades. Se você não acredita, vá lá. Faça uma visita lá. Entre na emergência, tente entrar, que é difícil entrar lá. Uma ambulância atrás da outra chegando. Você percebeu que os relatos de câncer, eles estão transbordando, eles estão se multiplicando. Morrem no Brasil 57 mil pessoas por ano de câncer e doenças de alimentos ultraprocessados. E está aumentando, está aumentando, está aumentando. As pragas estão soltas. Só há um lugar seguro. Escuta o que eu vou te dizer. Um lugar seguro no centro da vontade de Deus. Só há um lugar seguro em obediência. Cala a tua boca. Você está comigo? Para de murmurar. Para de se queixar. Para de se maldizer. Para de agir com atitudes que Deus não gosta. Não brinca com perdão. Não brinca com rancor. Você tá plantando uma semente da qual você não vai fugir da colheita. Santifica teus lábios, santifica teus pensamentos, santifica tuas ações, tenha uma boa atitude com relação às pessoas, ame de verdade, faça o bem e espere, como o agricultor que espera a chuva chegar e trazer uma boa colheita. Espera. Para de dizer: se eu não fosse crente eu matava, se eu não fosse crente eu dava um jeito nisso, se eu não fosse crente eu ia dizer isso, eu ia fazer isso. A vingança pertence ao Senhor. Quantos estão comigo? A vingança pertence ao Senhor. Nós precisamos crer. Nós precisamos obedecer. Glória a Deus, está caindo um fogo de avivamento. Escuta, vamos fazer um culto de arrependimento. Em nome de Jesus. E vai ter muita gente tocada, vai ter muita gente sacudida. E vai ter gente gritando. Ai! Se vier, vai gritar.
Se vier, vai gritar. É necessário. Para que haja um avivamento pessoal e para que haja um avivamento coletivo no todo poderoso nome de Jesus. Amém! Nós somos daqueles que honramos as autoridades. Nós somos daqueles que honramos pais, honramos os filhos, honramos irmãos, honramos líderes. Andamos em obediência com Jesus. Jesus é o Senhor da minha língua. Eita, que os améns foram pouco. Jesus é o Senhor da minha língua. Você está comigo? É o Senhor da sua língua? Pois fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.